queremos te obedecer, Pai. E Deus, quando nós obedecemos a tua voz, não deve nos importar a quem nós estejamos aborrecendo. Nossa maior preocupação é ouvir os outros e aborrecer o Senhor. Por favor, Deus, não deixe que essas palavras caiam por terra. Tua palavra diz, ela não voltará vazia, a gente entende isso. Mas o que temos ouvido exige de nós uma prática, para que isso crie realidade na nossa vida. O que temos ouvido, Senhor, exige de nós uma prática. E nós queremos praticar, Senhor. Continua usando a tua filha, em nome de Jesus. Amém. Paz do Senhor, queridos. Eu quero desde já agradecer a esta igreja pelo carinho, pela recepção, por cada sorriso, cada abraço e, sobretudo, cada oração elevada a Deus. Porque tudo vem dele, tudo é sustentado por ele e tudo é para ele. Então, eu estive esses 2 dias aqui no conforto de estar num ambiente regado pela oração. Isso faz diferença. Então, eu abraço a todos. Eu sei que no final alguns saem mais apressadamente, outros ficam um pouquinho mais, mas se os meus braços não alcançarem a todos, que o meu amor, o meu carinho pelos irmãos alcance cada coração. E eu digo como João disse: filhinhos, amai-vos uns aos outros. Ou, repetindo as palavras de José, não briguem no caminho. Ele bem sabia os irmãos que tinha. Então, eu procurei vir chique para essa noite e trouxe até minha bolsa especial. A minha melhor bolsa, viu, pastor? É essa aqui. É pequenininha, né? É feita de madrepérola e tem uns adornos de metal. É bonitinha, abre a tampinha. Essa é uma bolsa beduína de carregar sal. Porque o sal é de extrema importância no deserto. No deserto, você sua e não percebe o suor, você não fica molhado. Porque o ambiente é tão árido, é tão seco, que antes de você se sentir umedecido, o suor já secou. O que acontece é que no final você passa a mão e sente assim como se fosse uma areia sobre a sua pele. Você só percebe que está desidratando quando o xixi sumiu. Mas deixe estar que antes disso, você já perdeu muita água. Então, ter um pouco de sal no deserto pode ser a diferença entre a vida e a morte. Ai, mas Sara, por que sal? Ué, você nunca tomou soro? Ouviu alguém tomar soro quando estava em processo de desidratação? Pois então aqui carrega-se. Ora, como o sal, nessas circunstâncias, é diferença entre a vida e a morte, ele passa a ser mais precioso do que o ouro. De que adianta o ouro se você estiver precisando de sal? Dizem que caixão não tem gaveta, né? E Massara aí de que é feita? Essa aqui é feita, como eu falei, de madrepérola com os ornamentos em metal. É fácil comprar? É fácil, irmãos. Qualquer tenda beduína no deserto, você consegue. É simples. O povo gosta de dificultar, tão simples, gente. Tem de vários materiais. Deus não se limita ao trabalho da olaria. Ele também está ocupado com bolsas. Acho que as irmãs estão gostando dessa palavra, pastor. Abra a sua Bíblia no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo registrou Lucas.
Lucas, capítulo 12. Lucas 12, versículo 33. Diz assim: vendei o que tendes e dai esmolas, e fazei para vós bolsas que não envelheçam, tesouro nos céus, que nunca acabe, onde não chega o ladrão, e a traça não rói, porque onde estiver o vosso tesouro, ali estará também o vosso coração. Nós estamos falando de um tesouro. Um tesouro sendo transportado. Mas que tesouro é esse? Ora, esse tesouro não nos pertence. Esse tesouro pertence a Deus, nos é concedido por um tempo e volta para Deus. Tesouros celestiais, bênçãos celestiais e a própria presença de Deus como tesouro. Temos esse tesouro, diz a palavra, em potes de barro, para que nós não venhamos a nos envaidecer, nos ensoberbecer. Mas o tesouro é divino, o tesouro é santo, o tesouro é perfeito. O Senhor nos entregou como tesouro a sua própria presença, porque Ele escolheu o nosso ser pequeno e frágil para fazer nele a sua habitação. Ele também nos selou com seu Espírito. Ele nos capacitou com dons, com talentos, com graça celestial. E nada disso é nosso. Veio de Deus e volta para Deus. Alguém ser muito usado em dons espirituais não chega a ser nem mesmo garantia de salvação, porque os dons pertencem a Deus. Mas a um coração quebrantado e contrito, Ele não despreza. Tudo é de Deus e retorna para Ele. Mas esses tesouros celestiais são transportados. E aí chegamos a uma bolsa. Fazei para vós bolsas que não envelheçam. Ora, bolsa não é cofre. O cofre é o lugar de guardar o tesouro. E o texto me mostra que o cofre está no céu. As coisas celestiais, mesmo que transitem pela terra, são guardadas no céu. Aquilo que vem do céu, nós devolvemos ao céu. Mas a bolsa transporta. A bolsa leva de um lugar para o outro. A bolsa é o meio de transporte. Eu cito sempre uma palavra do pastor Léo Mariano, que fez um estudo lindo sobre ministros de louvor. Eu talvez já tenha comentado aqui, os irmãos perdoem se eu estiver me repetindo. Mas ele, ao definir o ministro de louvor, ele disse: o ministro de louvor é como a estrela de Belém. Eu fiquei observando onde é que o pastor Léo vai chegar. Ele disse: irmãos, a estrela de Belém até hoje é um mistério para os estudiosos. Ninguém chegou à conclusão até hoje se era um cometa, um meteoro, se era de fato uma estrela. Mas que estrela é essa que apareceu, ficou no céu por um período de uns 2 anos, porque essa estrela aparece na ocasião do nascimento e fica até a chegada dos reis do Oriente, que só chegaram, não mais à gruta, mas à casa, 2 anos depois. E depois que esses estudiosos, que esses reis chegam e veem o menino, a estrela desaparece. E ele disse: esse é o ministro de louvor. A função dele é levar, é conduzir os adoradores ao objeto da adoração.
O ministro de louvor conduz adoradores ao objeto da adoração e depois o seu brilho se apaga. Não se sabe o nome da estrela, não se sabe nem se era estrela, mas ela cumpriu o seu propósito. Transportar. A bolsa transporta. E pode ter variados materiais, mas você não vai guardar um tesouro na sua bolsa, você vai conduzi-la ao cofre. Qual é o tesouro? O verdadeiro tesouro é esse, aquilo que vem de Deus, a glória de Deus, os dons de Deus, os mistérios de Deus, a palavra de Deus, a comunhão com Deus, a intimidade com Deus. E a bolsa? Quando eu leio aqui, fazei para vós bolsas que não envelheçam. O termo aqui não é o termo grego para o envelhecer cronológico. Ele, de fato, é o termo do envelhecer como um desgaste. Por isso, algumas traduções dizem, fazei para vós bolsas que não se desgastem. E essa tradução é mais fiel, está mais perfeita. Fazei para vós bolsas que não se desgastem. Ora, se não são as coisas espirituais, porque são de Deus e são guardadas no céu, nós apenas as transportamos. Talvez seja o corpo físico. Não. Não, porque a palavra diz que o nosso corpo exterior se desgasta. Eu contei aqui para os irmãos, quando vim da outra vez, que a irmã Ana Cristina disse, eu já entendi esse negócio de envelhecer, já sei como é. Ana Cristina tem 7 anos. Eu já entendi como é isso. Eu disse, então explica para a vovó. E ela disse, quando a pessoa envelhece, fica, ao invés de um queixo, fica com 2 queixos. E o olho vai derretendo, escorregando e caindo assim. E eu, séria, perguntei, então explica para a vovó. O olho da vovó já está derretendo? E ela, que é muito doce, segurou a minha mão, olhou nos meus olhos e disse, vovó, já derreteu. Não tem jeito. Pode colocar botox, pode puxar, cortar, esticar, colocar produtos os mais variados. Vai derreter. Se você permanecer vivo, vai derreter. Então, quando o Senhor diz para nós fazermos bolsas que não se desgastem, e Ele conhece o ser humano, Ele não está falando do corpo físico. Ora, se não estamos falando do corpo físico, e se não estamos falando das excelsas coisas espirituais, estamos falando da nossa alma. E isso é algo que deve nos alertar. A alma sofre desgaste. E o que eu vejo no nosso meio, como família de Deus, é que nós, às vezes, queremos ignorar esse desgaste que sofremos. Queremos fazer de conta que ele não existe. Queremos nos colocar como super-homens e mulheres de fé, cuja alma não se desgasta. Se a alma não se desgastasse, o Senhor não nos ordenaria fazer bolsas que não se desgastem. E já que desgasta, não sei se você já viu o desgaste de alguma bolsa. Uma bolsa pode se desgastar pelo excesso de uso e pode se desgastar pelo não uso. Até sapato se desgasta assim. Na base missionária, nós recebemos uma vez uma grande doação de botas de uma pessoa que deve ter alma de centopeia, é uma acumuladora de sapatos.
E quando eu olhei aquelas botas novas, algumas ainda com selo, com etiqueta, saímos doando as botas. As irmãs passaram a ser todas gatas de botas, ou ovelhas de botas. Mas nos primeiros passos, o que aconteceu? O solado foi saindo pelo meio do caminho. As botas estavam desgastadas. Eu já vi armários se desgastarem, corroídos por cupins. E na aparência, irmãos, pareciam estar inteiros, rígidos, fortes, e, na verdade, já não tinham força alguma. Quando o desgaste acontece, a melhor coisa a fazer é perceber logo. O sol desgasta, o uso desgasta, o não uso desgasta. A exposição a alguns fatores desgasta. Até a lavagem excessiva desgasta, embora eu creia que a lavagem da palavra nunca deveria ser excessiva, mas alguns acham que é. Que isso, irmã Sara? Eu vou mexer com as adolescentes. Quer ver o adolescente que diz, não, outra palestra sobre namoro, noivado e casamento, já sei tudo. Esse é o que normalmente tropeça. Está desgastado. Se ouve como novo, como algo novo, não sofre desgaste. O desgaste, queridos, vem. E como é que ele vem? Ele vem com as forças esvaziando, com uma sensação de que já viu coisas demais e já experimentou coisas demais. Você acha que isso é coisa de velho? Não é, não. Há pessoas jovens que estão tão desgastadas que estão vivendo essa experiência, uma sensação de que já experimentou muito. A Bíblia, você já leu essa expressão de que alguém partiu velho e farto de dias? Mas esse velho e farto de dias, irmãos, deve ter um momento cronológico alongado. Não é para você encontrar um homem de 30 anos achando-se farto de dias. Esse homem, na verdade, está desgastado. Algo está corroendo, desgastando. As esperas prolongadas. O intercessor espera. Mas o prolongar da espera, às vezes, produz um desgaste. Uma sensação de cansaço. Uma sensação de que não valeu a pena. Expectativas frustradas. Eu nunca imaginei que a essa altura da minha vida, nessa idade, eu estaria vivendo isso ou aquilo. Bem-vindo ao clube. Eu pensei que fosse ser de uma maneira e tudo correu de outra maneira. Essa frustração não tratada no altar de Deus gera um desgaste. Essas coisas vão acontecendo silenciosamente. Excesso de fardo. O jugo do Senhor é suave. O fardo do Senhor é leve. Quando o fardo está pesado, é necessário a alma avaliar se não está carregando coisas excessivas, coisas que Deus não requereu. Eu acho lindo esse movimento atual, por exemplo, de mesa posta. Eu acho muito bonito. Mulheres muito dedicadas, que fazem mesas realmente que são capas de revista. É muito bonito. Mas a irmã acredita que algumas dessas mulheres
já estão acumulando em suas casas aparelhos e aparelhos, suplés e suplés, e xícaras, e talheres. E esses dias eu encontrei com uma que estava aflita pela necessidade de vir um marceneiro para fazer um armário extra, para ela poder guardar o excedente de louças que ela usa para a mesa posta. Irmãos, aquilo que seria um gesto bonito e agradável para ela e para a família gozarem, tornou-se uma escravidão. Você tem um animal de estimação? Nada contra. Mas eu conheci uma irmã com 110 cães. E ela estava conversando comigo sobre o desejo dela de fazer a obra de Deus, mas com 110 cães, irmãos, acho que com 2 eu já ficaria atrapalhada. Eu acho até que ela era uma pessoa bastante organizada. Uma cama bem arrumada é maravilhoso, mas se você colocar 12 travesseiros e almofadas, toda noite você terá de tirar os 12 travesseiros e almofadas. E de manhã, ao fazer a cama, você terá de recolocar os 12 travesseiros e almofadas. Ter um carro é uma bênção. Mas se o carro tiver de estar polido todo o tempo, e você não aceitar que um pássaro do céu despeje sobre o carro o resultado da sua digestão, você vai se desgastar. Vai se desgastar. Eu lembro de uma irmã que queria muito fazer a obra de Deus. Eu nunca esqueci. E ela dizia, eu quero, irmã, mas eu não tenho tempo. Eu disse, mas a irmã é sozinha, só a irmã e sua filha que trabalha fora, que já é uma moça. Irmã, mas eu tenho de limpar o apartamento. Era um apartamento pequeno, com 2 quartos, sala, cozinha e banheiro. Eu não conhecia o apartamento, mas um dia eu estive lá. Ela me convidou e eu entrei. Era um apartamento difícil de se andar nele, pela quantidade de objetos. Muitos móveis, muitas estatuetas, muitos quadros, muitas almofadas, muitas cortinas. Eu fiquei um pouco parada, até porque eu fui com a irmã Celinha é cega. Eu disse, se eu andar com Celinha aqui vai ser um desastre. Eu disse, Célia, fica parada, não se mexa. E eu olhei que os armários, os móveis tinham muitos brocados, muitos trabalhos eu não sei como é que chama, mas tinham tornos. E eu disse, minha irmã, tudo tão limpo na sua casa, como é que a irmã limpa? Ela disse, com uma escovinha de dente, eu fico de joelhos esfregando. Se você tiver de escovar os dentes dos seus móveis, dificilmente você estará livre para a obra de Deus. Hospedar é algo que o crente faz, mas existe uma maneira simples de hospedar. Porque o hóspede quer o seu sorriso, o seu bem-estar, a sua recepção, ouvidos abertos a ouvir. Mas não há necessidade de uma variedade enorme de pratos e de um perfeccionismo que pesa. Um culto pode ser uma cerimônia simples, agradável, de comunhão, de louvor a Deus, de contrição. E pode ser uma coisa elaborada, teatral, complicada, que provavelmente nem vai trazer o mesmo gozo. Isso vale para a criação dos filhos. Isso vale, eu lembro de uma querida que até determinado ponto da criação do seu primeiro bebê, ferveu tudo na casa. Eu acho que não faltava nada. Acho que se pudesse ela fervia a gente, para desinfetar tudo. E o banho da neném era com água filtrada e fervida.
E ela estava muito cansada. Na cozinha ficavam baldes e tinha as etapas, a etapa da água filtrada, a etapa da água fervida e da água esfriada pronta para o banho. Isso no Rio, num calor de 40 graus, toda hora a criança precisando de um banho. E um dia ela perguntou ao pediatra: até quando eu tenho de fazer isso? E ele disse: só até o dia em que a senhora encontrá-la bebendo a água do vaso sanitário. Veja, não era uma ordem do pediatra, era uma exigência autoimposta. E essas exigências autoimpostas acabam com a gente. Nós, mulheres, temos coração para criar filhos, netos, bisnetos, trinetos. A gente cria, viu? Mas nós temos de saber até onde devemos ir e o momento em que devemos deixar uma turminha quebrar a cara. É necessário, irmãos. É necessário deixar o outro viver, deixar o outro errar, deixar o outro crescer, deixar o outro experimentar. Às vezes até alertamos. Mas se o sujeito quer ir, insiste em ir, isso não deve nos pesar o coração, porque esse peso traz desgaste. Aconselhamento, ou coisa para causar desgaste. Ou coisa para causar desgaste. Aconselhamento de casal, pastor. Você escuta ela. E conforme ela fala, você pensa: mas que sujeito sem vergonha. E eu vejo ele na igreja e nem parece isso tudo. Aí depois você escuta ele: mas que sujeita falsa, hein? E às vezes, anos e anos, acompanhando pessoas, vendo que algumas vão reagir à palavra de Deus positivamente e outras não vão. Isso provoca em nós desgaste. Surpresas em termos de compromisso. Eu chamo esses compromissos de compromissos intransferíveis. Aquele que você não planejou, que você não sonhou, que você não desejou, mas que veio às suas mãos, e você entende que da parte de Deus vieram, e que você não pode passar para outra pessoa. Então você precisa entender: Senhor, que esse compromisso que me chegou, talvez uma vida a cuidar, um trabalho extra a fazer, Senhor, permita que eu faça, sem que a minha alma se desgaste. Falta de perdão desgasta. Rancor é pior do que cupim. Come a bolsa da alma por dentro. Vai comendo devagarinho. Quando é que você percebe que o desgaste está acontecendo? Quando o material da bolsa começa a se esgarçar, começa a ficar fraco, e às vezes algum tesouro é perdido, cai no meio do caminho, e o tesouro não é seu, não é meu, não é nosso. Alguns no caminho, pelo desgaste, perderam a alegria de servir a Deus. Falamos isso aqui na primeira noite. Perderam. Vão à igreja, vão aos cultos, vão à escola dominical, mas a alegria não existe mais. Perderam a alegria e a iniciativa de estar com seus familiares. Alguma coisa aconteceu. E aí estão ali, de figuração. Sabe que o ser humano tem essa capacidade, né? De estar sem estar num ambiente. Por causa do desgaste. O desgaste corrói, o desgaste destrói, o desgaste nos faz perder.
sonhos podem ser perdidos. Eu contei aos irmãos, mas alguém não estava aqui da última vez que eu vi, então eu reconto. Eu tinha perdido um sonho, o sonho de ter uma formação universitária. Eu não fui má aluna, eu fui uma boa aluna. Estudei, fiz, na época chamava-se primeiro grau, segundo grau, um curso técnico. Entrei para a faculdade, engenharia química. Passei em 8º lugar na UF. Boa colocação. Na época, a engenharia química era separada das outras engenharias. E era difícil passar. Passei. E quando eu tinha completado o 3º ano de engenharia química, ia já para o 4º ano, já estava começando, o Senhor me chamou para o seminário. E eu larguei a engenharia e fui para o seminário. Eu digo que eu troquei o lado do cérebro. Fui para o seminário teológico. Ali conheci meu marido. Estava já perto de me formar, 4 anos de teologia. E quando estávamos perto da formatura, e meu marido perto da ordenação pastoral, ele caiu em adultério com uma seminarista e com o apoio do diretor do seminário. E eu não pude concluir o curso. Então, veja, eu tinha feito 3 anos e pouco de uma faculdade de engenharia, quase 4 anos de um curso de bacharel em teologia. E quando eu preenchi uma ficha que pedia nível de escolaridade, eu colocava 2º grau. E pode ser uma coisa simples, mas aquilo provocava em mim tristeza, um senso de injustiça. Marido retornou para os caminhos do Senhor, marido foi levado pelo Senhor para a glória, fiquei viúva, com 2 filhas para criar, filhas pequenas, o foco não era mais esse, e as filhas vão crescendo, e outras meninas vêm, e a minha casa encheu-se de moças, todas foram estudando, sendo criadas, e ali na luta de mulher viúva, criando as filhas com dificuldades e caminhando na obra de Deus. Minhas filhas passaram para as faculdades públicas, já eram moças, quando o Senhor disse, agora volta à faculdade. Isso é pegadinha. A essa altura, Senhor. A essa altura. Eu vou estudar de novo. Foi quando o Senhor disse, vá, e eu te receberei naquele lugar sob o odor das rosas. O Senhor fazendo poesia, né? Não ia ser literal. Fiz o vestibular. No dia da prova do vestibular, o guarda disse, minha senhora, as mães dos alunos ficam do lado de fora. Eu fiz a prova, passei e fui fazer o curso de bacharel em hebraico, bacharel e licenciatura. E fiz na UERJ, mas no dia da matrícula, coincidiu que o dia da matrícula naquele ano caísse no Dia Internacional da Mulher, 8 de março. E aí fizeram o seguinte, fizeram um tapete longo de pétalas de rosa vermelha em toda a entrada da UERJ. E eu entrei na faculdade sob o odor das rosas. Podia ter mulher achando que era para ela, era para mim. Fiz os 4 anos. E quando terminei os 4 anos, agradeci a Deus, Senhor, tu me fizeste justiça. Eu te agradeço. E o Senhor disse, eu te mandei entrar, não te mandei sair. O que é que eu vou ficar fazendo aqui dentro? Fui no setor de pós-graduação, me inscrevi no mestrado em literatura brasileira. E fiz o mestrado. E quando terminei o mestrado, o Senhor superabundou, o Senhor me deu o bacharelado e o mestrado. E o Senhor disse, eu não te mandei sair. Então, eu me inscrevi no doutorado. E fiz o doutorado em literatura comparada. E quando acabei o doutorado, uma associação internacional, Minha Esperança, ligada à ONU e à Unesco, me concedeu um outro doutorado, um doutorado honoris causa em Ciências da Informação.
Além disso, Deus me abriu a porta para um curso de especialização em relações internacionais na Fundação Getúlio Vargas. Deus me deu mais do que eu pedi. Mas eu preciso dizer que esse sonho já tinha caído da bolsa da minha alma. Mas Deus é tão bom que mesmo as coisas que se perdem, Ele é poderoso para resgatar. Em lutas mais recentes, eu percebi que perdi um pouco da alegria de cantar. E isso ainda foi piorado por uma cirurgia de tireoide, em que o médico disse: a senhora vai ser operada, mas vai sair do centro cirúrgico sem falar. E eu saí do centro cirúrgico falando. Para cantar ainda desafino muito, mas eu insisto. Porque eu disse: Senhor, eu não vou permitir que essa graça caia da bolsa da minha alma. É muita coisa para romper esse depósito que nós temos dentro de nós. A esperança de ver um filho salvo, a esperança de ver uma filha casada, a esperança de retomar um projeto profissional, o projeto de uma casa própria. Às vezes são projetos tão simples, irmãos, tão simples. E Deus tem prazer em que essas bênçãos aconteçam conosco, mas às vezes nós perdemos a expectativa dessas bênçãos e dizemos: eu ouço às vezes, já entreguei para Deus. Entregou para Deus mesmo que você entregou? Ou entregou para o desânimo? Entregou para a desesperança? Entregou para a incredulidade? Você não crê mais que seja possível. Pois é. Só que esse versículo diz: fazei bolsas que não se desgastem. E nós vivemos uma geração, eu não vou chamar a nossa geração de preguiçosa, porque senão eu vou ofender a todos nós. Mas às vezes nós queremos que tudo venha pronto e seja entregue e feito para nós. E o texto diz: fazei. Ou seja, o fortalecimento dessa bolsa de transporte é feito por nós. Nós precisamos fortalecer diariamente a nossa vontade em Deus, o nosso intelecto, o nosso sentimento. Irmãos, é muito comum nós sermos feridos, ofendidos, magoados. Eu seleciono alguns casos, aí as pessoas pensam: a irmã Sara conta sempre aquele caso porque a feriu. Não, é porque eu selecionei para não contar todos. Mas esse eu conto. Eu fui falar numa palestra para teólogos. E era um assunto, vou lhe falar, hard. E foram 2 palestras. Só tinha estudantes de teologia, mestres em teologia, e pastores, esposas de pastores. O assunto era denso. Dei as 2 palestras e o Senhor deu graça, tesouros de Deus. Eu só transportei. No final, algumas pessoas vieram fazer perguntas. Normal, tranquilo. E veio uma mulher fazer pergunta. Posso fazer uma pergunta para a irmã? Você pode, à vontade. Qual foi a última vez que a irmã foi ao endocrinologista? A palestra foi uma bênção. O tesouro foi entregue. Eu não sei se você reparou que eu sou gorda. Eu espero que você tenha reparado alguma coisa além disso. Porque aquela pessoa só reparou isso. Eu tentei me lembrar de quando eu fui magra, mas eu lembrei da minha mãe, quando eu dizia: mãe, quando eu fui pequena, quando eu era pequena. Você nunca foi pequena? A criança que nasce com mais de 5 quilos não é pequena. Eu nunca fui pequena. Mas essas coisas vêm e procuram romper a força da nossa alma.
Tem gente que só vai ver o seu cabelo ou a ausência dele. Tem gente que só vai ver o seu manequim. Tem gente que só vai ver a sua maneira de falar. Tem gente que só vai ver a sua maneira de se portar na igreja. Tem gente que vai entregar palavras que seriam como navalhas ferindo essa bolsa tão importante. Por que ela é importante? Porque carrega os tesouros de Deus. E aí perde-se um chamado, perde-se uma vocação, perde-se uma liderança. No Rio, a gente aprende a carregar a bolsa na frente, para não vir alguém com uma gilete cortar e pegar as coisas dentro da bolsa. Aqui, eu acho que vocês andam mais à vontade. Mas lá a gente fica vigilante. Seja vigilante quanto a essa bolsa por causa do tesouro que carrega. Não deixe ninguém enfraquecer a sua vontade. Não deixe ninguém abalar as suas certezas do que você é em Deus. Não deixe ninguém roubar o seu chamado. E se já roubaram, retorne a Ele. E dessa vez costure a bolsa da tua alma e diga: nunca mais. Nunca mais. Eu fiquei viúva, não quero me alongar muito hoje, mas eu fiquei viúva com 32 anos. E não era exatamente feia. E a mulher viúva, num ambiente de casados, assim como a repudiada, a solteira de mais idade, parece assim que o mundo anda aos pares e que a gente está sozinha. E aí é complicado, a gente tem que saber de quem se aproximar. Eu aprendi isso a duras penas. E eu lembro que o pastor da igreja, na época, disse: Mansara, eu quero que a irmã esteja junto com o casal X. Esse casal vai liderar um culto, mas eles não têm experiência. Então, eu queria que a irmã estivesse ali para ajudar. Eis-me aqui, pastor. E lá fui eu. O irmão dirigia, era um culto da tarde de libertação. O irmão dirigia, entregava a palavra e depois vinha falar comigo. Irmã Sara, e aí? Foi tudo certo? Foi tudo direito? A palavra estava direita? Tem alguma coisa para falar? Meu irmão, está tudo ótimo. Eu não estou aqui criticando nem avaliando. Eu estou aqui cooperando. E na semana seguinte a mesma coisa. E lá vinha ele. E aí, irmã Sara? E a palavra? E o louvor? E a adoração? Meu irmão, está tudo uma benção. Um belo dia eu caí no erro. Usei um verbo que na época eu não sabia, viúva não usa. Eu não sabia que tem a lei, a regra das viúvas. Disse: irmã Sara, como é que estava a palavra? Meu irmão, eu já lhe disse, eu não estou aqui para criticar, para ver defeitos. Eu estou aqui para lhe ajudar. Naquela semana fui chamada ao gabinete pastoral. Pastor Pedro Quezada. Ele estava vermelho, ele não sabia como falar comigo. Irmã Sara, eu preciso falar uma coisa com a irmã. Eu quero que de antemão a irmã saiba que eu sei que a irmã não fez com má intenção. Eu disse: pastor, pelo amor de Deus, eu já estou pedindo perdão. O que eu fiz, o que eu não fiz, pensei em fazer, não pensei em fazer, já estou pedindo perdão. Não, irmã, é que a esposa do irmão do culto me procurou e disse: pastor, ponha-se no meu lugar. Como o senhor sentiria se uma mulher viúva, dá licença, bonita, chegasse para o seu marido e dissesse: Deus me chamou para ser sua ajudadora? Foi isso que eu disse, pastor. Vocês acreditam que durante algum tempo, depois disso, eu saí de casa sem nem me olhar no espelho? Precisou o Senhor falar comigo. Eu não te fiz desse tamanho, te dei uma testa desse tamanho, te fiz com 1,70 m para você andar escondida. Eu sou uma pessoa difícil de esconder.
Mas, sabe, o brilho de Deus em você também faz você ser uma pessoa difícil de ser escondida. Então, o outro que vai se tratar, o outro que vai buscar cura, porque você é bonitinho, bonitinha de Jesus. Você é uma bênção no Senhor. Você tem tesouro de Deus dentro de você. E não é para você se achar o melhor do mundo, não. É para transportar com dignidade esse tesouro até guardá-lo nas regiões celestiais. E você não pode deixar cair por terra aquilo que Deus lhe deu. Ai, mas Deus me deu a graça de ensino, mas eu sou gago. Então vá gaguejando o ensino até o Senhor te recolher a glória. Eu lembro pastor Fábio aprendendo a tocar aquela corneta dele, o trompete. Misericórdia. Misericórdia. É uma bênção, né, meu filho? O tempo do aprendizado. Se desistisse ali, deixava o tesouro cair no chão. Mas graças a Deus persistiu, né? E teve misericórdia, ele se trancava no quarto para poder fazer menos barulho, sabe, pastor? Mas é assim mesmo, queridos. É assim mesmo. Nós vamos sendo trabalhados e vamos trabalhando aquilo que é de Deus em nós. O desgaste vem, às vezes vem. E aí eu quero pedir a você que vá para o Salmo 63, vamos ir encerrando, porque houve um homem que se desgastou muito. Quando ele sofreu uma traição por parte de um filho. E esse filho tomou-lhe o trono. E aí esse homem, o rei Davi, sai de Jerusalém, humilhado, aparentemente derrotado. Vai para a região do deserto da Judéia. Esse salmo não é de quando ele saiu da presença de Saul, porque aqui ele já se refere ao rei. Então é de quando ele sai da presença de Absalão, ok? Ele é humilhado no caminho, ele é apedrejado no caminho. E numa circunstância maravilhosa, que não é objeto do nosso estudo aqui essa noite, ele consegue chegar do outro lado do Jordão. Ele e todos os que com ele estavam. Mas o texto vai nos explicar que Davi e os que com ele estavam chegaram. No amanhecer do outro dia, eles chegaram salvos e exaustos do outro lado do Jordão. Ele estava exausto. Sua alma estava desgastada. A traição é terrível. E ele compõe, Davi é especial. Ele compõe um cântico, um salmo. Ó Deus, tu és o meu Deus. De madrugada te buscarei. Ou seja, ele não estava dormindo. A minha alma tem sede de ti. A minha carne te deseja muito em uma terra seca e cansada, onde não há água. Ele está descrevendo a situação da alma dele. Para ver a tua fortaleza, a tua glória, como te vi no santuário. Porque a tua benignidade, Senhor, é melhor do que a vida. Os meus lábios te louvarão. Assim eu te bendirei enquanto viver. Em teu nome levantarei as minhas mãos. A minha alma se fartará como de tutano e de gordura. A minha boca te louvará com alegres lábios, quando eu me lembrar de ti, na minha cama, e meditar em ti, nas vigílias da noite, porque tu tens sido meu auxílio, jubiloso cantarei, refugiado à sombra das tuas asas. A minha alma te segue de perto, a tua destra me sustenta. Esse salmo, que prossegue por mais uns 2 versículos, retrata um homem de mãos erguidas, mas deitado na cama. Você já fez isso? Deitar na cama exausto, sem forças nem para adorar, e aí você levanta um braço assim: Senhor, eu te louvo. Já fez isso? Senhor, eu te louvo. Eu não tenho nem palavras para expressar, mas eu te louvo. O corpo está cansado, mas a mente está alerta, porque está exausta, e o ser não consegue dormir.
É hora de louvar a Deus. É hora de adorá-lo. É hora de declarar os feitos do Senhor e de exaltá-lo. E esse momento, diz Davi, é tutano, é caldo de osso, é força que revigora a alma. A alma desgastada precisa não de nuggets, não de batata frita, não de show gospel, não de palavras inspiradoras coach. A alma cansada precisa de tutano, porque tutano é caldo de osso. Em hebraico, etzem, a mesma palavra de essência. A palavra de Deus é caldo de essência. Resgata em nós aquilo que nós somos. Faz-nos lembrar aquilo que somos em Deus e o que somos chamados a ser e a fazer. Se a igreja está, às vezes, enfraquecida, é falta de caldo de osso. Dieta para crente cansado. Caldo de osso, caldo de essência, tomado pelas madrugadas. Não engorda não, boba. Fortalece a alma. Põe-nos de pé. Permite-nos levantar e prosseguir. Porque Davi voltou a reinar. E o descendente de Davi nunca deixou de reinar. Amém? Você vai ficar de pé. Entre palavras duras e palavras amenas, nós também estamos partilhando um pouquinho de caldo de essência. E eu sei no meu espírito que alguns aqui deixaram pelo caminho coisas muito preciosas. Eu vou lhe dizer, Deus resgata. Mas não é para colocar numa bolsa furada, não. Se o sal faz diferença entre vida e morte, imagina o Deus vivo dentro de nós. E os dons e talentos e a graça que um dia Ele nos entregou. Você não pode perder isso. Prezado, querido intercessor, a vida de intercessão às vezes também desgasta por essa espera, por essa expectativa, pelo tempo que se aguarda, pela dureza de ver que às vezes, enquanto oramos, a situação às vezes parece piorar. Mas o rei está no seu trono. Ele não deixou o cetro, ele não deixou a coroa. O filho de Davi reina. Esteja vivo para ver o resultado da celebração. Pare de pedir a morte. Senhor, se sou eu que estou atrapalhando, o Senhor me leva. Para com isso. É hora de dizer, eu não morrerei, mas viverei e contarei as bênçãos do Senhor. Irmã Sara, não tenho dormido de madrugada, tal o peso das lutas, então levanta a mão e ora. Toma caldo de osso. Você reconhece que alguma coisa ficou no meio do caminho? O violão está lá encostado. A revista da escola bíblica você nem compra mais. Não sei se aqui vocês usam revista. O período de meditação que você fazia regularmente sempre, esqueceu. Aquele desejo daquele projeto acabou. Eu quero chamar você ao altar, eu quero orar por você.